No dia em que os inimigos do povo judeu esperavam destruí-los, aconteceu justamente o contrário. Reversão histórica e profética. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e eu estou falando da festa de Purim e do livro bíblico de Esther. Você sabia que atualmente Israel, nesse final de semana, estou falando aqui da virada de fevereiro para março de 2026, nesse final de semana, Israel está comemorando a festa de Purim? E você sabia que a festa de Purim foi instituída no livro bíblico de Esther? Um livro que, embora não mencione o nome de Deus, ele traz a intervenção de Deus na história, mostrando que tramas são desenvolvidas no meio de autoridades, em palácios, em pessoas de liderança. Mas a nossa história, a minha, a sua história, ela não depende da ação do homem, mas da intervenção divina. Bom, se vocês estão acompanhando os noticiários, vocês viram que nessa madrugada aconteceu um ataque de Israel junto com os Estados Unidos ao Irã. Irã esse que é a antiga Pérsia, a Pérsia bíblica. E é muito interessante quando nós vemos aquela narrativa toda a respeito da Pérsia no livro de Esther. E a Pérsia também mencionada no livro profético, escatológico do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, mostrando a Pérsia no cenário do fim dos tempos. E agora nós temos então tudo isso acontecendo nos noticiários. Isso nos mostra que Purim, a festa de Purim, ela não é apenas memória histórica, ela é lembrete profético. Será que nós estamos discernindo, olha aqui, ó, o tempo passando, será que nós estamos discernindo o tempo profético em que nós vivemos? Você deve estar se perguntando por que eu estou com esses elementos aqui hoje aparecendo. Hoje eu estou aqui com a estátua do sonho de Nabucodonosor, porque ela representa justamente os impérios mundiais preditos na Bíblia, nos profetas, sobretudo no profeta Daniel, quando ele menciona que a cabeça de ouro é a Babilônia. O peito de prata com os braços sobrepostos representa a aliança da Média e da Pérsia. Depois você tem a cintura de bronze com os gregos. Depois você tem o Império Romano representado nas duas pernas da estátua, como sendo o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. E as profecias falam de pés da estátua, misturado de ferro com barro. E esses 10 dedos da estátua representam os 10 reinos mundiais que surgirão logo antes da manifestação do anticristo e do início da grande tribulação. E a pedra que é lançada do céu sem auxílio de mãos, atinge os pés da estátua, destruindo então todos aqueles impérios e estabelecendo o império, o governo justo de Cristo na terra. Bom, isso é escatologia bíblica, isso é profecia bíblica. E o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora no Irã, neste exato momento? Bom, muitos comentaristas, muitos estudiosos da Bíblia, da história, entre eles estou eu, concordamos que o regime que está atualmente no Irã, ele tem uma correspondência tipológica com Amã. Amã, aquele que no livro de Esther, ele lançou sorte, de onde vem a palavra Purim, da festa de Purim. Pur é lançar sortes, Purim é o plural de pur, não é? Ali nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Esther, nós temos a intervenção de Deus salvando o povo judeu daquela trama que Amã havia elaborado para poder exterminar o povo judeu. E no capítulo 9 nós vemos a instituição da festa de Purim. Sobretudo ali dos versos 20 em diante, nos versos 26 e 27, está a explicação do nome da festa e que ela seria uma celebração perpétua. Assim nós percebemos que a festa de Purim, ela não faz parte daquelas festas bíblicas instituídas por Deus através de Moisés, como a Páscoa, o Pentecoste, não é? Festa das trombetas, mas ela é uma festa posterior que é celebrada então para lembrar dessa intervenção de Deus na história, guardando o seu povo. E hoje esse regime que está no Irã, note, não é o povo do Irã, mas o regime que está governando o Irã e que nega o direito de Israel a existir. Ele aparece no cenário como um novo Amã. E isso é curiosamente profético, estratégico, o fato de que no feriado de Purim, na festa de Purim, que é celebrada em Israel, em relação ao que aconteceu na Pérsia, em operação de livramento, em relação à trama de Amã,
Deus, novamente, através do povo de Israel, visita a Pérsia agora com uma reversão histórica. Agora, Israel é um agente principal neste plano de livrar o povo da Pérsia de ditadores que estão no controle do seu poder, negando não só o direito de Israel existir, mas também a opressão que tem sobre as mulheres. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal com o título Da Pérsia ao Irã. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição, porque lá naquele vídeo eu estou trazendo toda uma construção histórica, não profética, uma construção histórica, para entender por que ou como que a nação passou por toda essa mudança, por toda essa transformação, a chegar ao ponto, por exemplo, das mulheres não terem liberdade e etc e tal. Então aquele vídeo é mais histórico e o link já está aqui na descrição do vídeo. Assim que terminar isso, você vai para lá assistir. Então é no mínimo curioso, do ponto de vista estratégico, que hoje a situação com a Pérsia seja ao contrário. O povo judeu esteja libertando o povo de Israel daquela situação em que, por meio de Esther, que teve coragem, que teve ousadia na história, para chegar na presença do rei, porque não podia se chegar na presença do rei sem que fosse chamado. Então é dito que ela podia perecer, se apresentando diante do rei, dizendo que é judia e pedindo então pelo seu povo. Mas ela faz uma forte declaração: se perecer, pereci, não é? É dito a ela por parte do seu tio Mordecai, ou dependendo da tradução Mardoqueu, que ela considerasse se não era justamente para aquele momento de libertação do povo que ela foi elevada à posição de rainha. Isso traz para nós uma aplicação espiritual e profética muito grande. Nós devemos pensar se a posição em que nos encontramos hoje, se os mecanismos, as ferramentas que Deus fez e faz chegar nas nossas mãos hoje, não é justamente para ser usado em favor, em intervenção do povo de Deus, em intervenção em favor daquelas pessoas que realmente precisam. Isso traz para nós considerações do tipo que em momentos históricos e decisivos da história é preciso que se levante pessoas como Estéres, né? Fazendo aqui um plural de Esther, é preciso que se levante pessoas com coragem, dizendo: se perecer, pereci. Se eu estou na vontade de Deus, se eu estou no plano de Deus, se eu estou na palavra de Deus, eu vou agir de acordo para que o plano de Deus se cumpra na história. Eu serei instrumento, porque algo muito interessante é que Amã, esse inimigo de Israel, tipificado hoje nesse regime que governa o Irã, que é a Pérsia atual, ele lança sortes, não é? E é impressionante, como o livro de Provérbios também registra, que a sorte se lança no regaço, mas que de Deus procede toda a determinação. A sorte se lança no regaço é uma referência ao Urim e Tumim, os dados que eram lançados no Antigo Testamento para lançar sorte e descobrir a vontade de Deus, não é? E o regaço ali era o manto do sacerdote, no qual eram lançados Urim e Tumim. E Deus controla até mesmo um aparentemente casual rolar de um dado. Isso não significa aqui um determinismo histórico, filosófico e profético que Deus determine todos os eventos que acontecem, não. Se nós defendêssemos isso, nós estaríamos dizendo que Deus determina e quer que aconteça até coisas ruins, quando nós sabemos que existem profecias condicionais e profecias incondicionais e que dentro do plano de Deus coisas ruins acontecem, não porque Deus quis, mas porque elas estão dentro do plano da permissão. Permissão é essa porque houve a queda, Deus criou um mundo perfeito, houve uma queda, ele então envia o seu plano de redenção, que é Jesus Cristo, e então haverá a consumação de todas as coisas, que é a escatologia. Hoje nós vivemos entre a redenção e a consumação. E Deus então controla todos os eventos e determina todos os eventos que são necessários para que o seu plano se cumpra. Você percebe isso? Nós temos muitos outros vídeos trazendo esclarecimentos sobre isso aqui no canal, sobre o cenário que está acontecendo. Então, além do vídeo da Pérsia ao Irã, para você entender a história daquele povo, eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo o link com um vídeo, O Tempo da Angústia de Jacó. Isso vai te ajudar a entender as profecias bíblicas relacionadas àquele povo. Um vídeo resposta à teologia da substituição, refutando a teologia da substituição, porque Israel nunca deixou de ser povo de Deus. Israel faz parte ativamente do plano profético de Deus. Vou deixar também na descrição do vídeo uma explicação, um outro vídeo que comenta a questão da Síria atualmente e o fato e qual o papel da Síria no xadrez escatológico profético. Um outro vídeo também sobre o Afeganistão, porque você está acompanhando as notícias. Ontem começou a guerra entre Afeganistão e Paquistão.
e nesse vídeo eu estou trazendo considerações a respeito das implicações proféticas da guerra no Afeganistão. Acredito que isso vai te trazer bastante compreensão também a respeito dos cenários proféticos. E um outro vídeo que é sobre Oslo, os acordos que aconteceram em Oslo e qual o seu papel na internacionalização de Jerusalém, no papel e cenário profético do Oriente Médio e de Israel. Então, depois que acabar esse vídeo, você parta aqui para os links que estão na descrição do vídeo, que vão te trazer muito conhecimento e muita compreensão. E claro, se você não está inscrito no canal Rodrigo Oliveira Oficial, se inscreva. Se você ainda não está aqui curtindo, comentando e compartilhando, é importante que você faça isso para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e então ele continue a recomendar para as pessoas. Então aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje dos Estados Unidos com Israel em relação ao Irã, não significa cumprimento de profecia direta, literalmente. Ela tem um papel tipológico daquele regime que está no Irã atualmente e que oprime o seu povo. Agora, como que isso é visto escatologicamente do plano de vista profético? A Bíblia diz em Ezequiel 38, 39, que haverá uma batalha chamada Gog e Magog, e que a Pérsia está ali, junto com outro país que vem do norte, encabeçando essa invasão a Israel. E que nessa batalha Deus intervirá em favor de Israel, dando livramento ao seu povo. O nome dessa batalha é Gog e Magog, do qual eu já fiz um vídeo muito detalhado aqui no canal. E claro, você sabe, o link já vai estar aqui também na descrição do vídeo. Então, a escatologia, a profecia em relação à antiga Pérsia, que é o atual Irã, é o fato de que no final dos tempos, este povo, esta nação, está envolvida na batalha de Gog e Magog. Agora, quando acontecerá a batalha de Gog e Magog, que tem a Pérsia no cenário principal, ou o atual Irã? Bom, alguns comentaristas acreditam que é mais para o final da tribulação. Alguns comentaristas acreditam que é antes do arrebatamento, outros que é depois do arrebatamento, outros que é antes do arrebatamento e antes da tribulação, outros ainda acreditam que é depois do arrebatamento e antes da tribulação. Eu acredito que a batalha de Gog e Magog, mencionada em Ezequiel 38, 39, que menciona o Irã, que é a antiga Pérsia, ele vai se dar como de início a grande tribulação. É isso que eu acredito. Eu acredito que dessa batalha, desse conflito, é que o anticristo surgirá, pacificando a situação, resolvendo os problemas, e então isso possibilitará que ele faça um acordo de 7 anos com Israel e com os 10 reinos. Portanto, eu entendo que antes da ascensão do anticristo, a líder mundial e a assinatura do Tratado de 7 anos, o mundo precisa ser reorganizado em 10 dedos. Os 10 dedos aqui da estátua que eu acabei de falar, que são os 10 blocos econômicos, ou 10 supernações, ou 10 reinos com 10 líderes mundiais, com muito mais poder do que a ONU tem hoje, que então serão capazes de entregar todo o seu poder ao anticristo, porque é isso que disse a profecia de Daniel e a profecia de Apocalipse 17, que esses 10 reis, 10 reinos, terão poder por pouco tempo. A expressão bíblica é terão poder por 1 hora e entregarão juntos o seu poder ao anticristo. E então ele assina o tratado de 7 anos com Israel e com esses 10 reinos, então, assumindo todo o poder e o controle. Isso significa que a ascensão do anticristo no cenário mundial, ela pode ocorrer antes do arrebatamento da igreja. E é o que eu acredito. Porque não é o arrebatamento da igreja que dá início à tribulação do Apocalipse. Aqueles eventos narrados do capítulo 6 até o capítulo 19, que são chamados dos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Portanto, não é o arrebatamento que inicia isso, mas sim a assinatura, o acordo de paz em Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 a 27. É isso que dá início à tribulação. Por isso, os eventos que estão acontecendo agora no Oriente Médio são tão importantes. O Oriente Médio é uma panela de pressão. Se você ler profecias como os capítulos 12 do profeta Zacarias e do capítulo 14... pode ler o 12, o 13 e o 14, quando acabar esse vídeo, você vai entender o quão importante é o Oriente Médio e Jerusalém na volta de Cristo, no cumprimento do plano profético de Deus, não é? O profeta chama Jerusalém de um cálice de tontear e diz que todo aquele que tentar levantar Jerusalém, Israel, ela será como uma pedra pesada, esmagará aquele povo que o tentar fazer. Então nós faríamos bem se no tempo em que se chama hoje, estivéssemos fazendo a leitura escatológica, buscando compreender o plano e o propósito de Deus. E se você gostaria de entender melhor a Bíblia e não sabe como fazer, você tem esse canal com conteúdo gratuito. Eu tenho aqui uma playlist chamada Novo Testamento, com explicação de todos os livros do Novo Testamento, para você poder entender isso.
claramente, e também uma playlist chamada Antigo Testamento, onde estão lá os livros dos profetas do Antigo Testamento, para você compreender qual era o plano no Antigo Testamento e que está se cumprindo no Novo e na nossa história. Além disso, tem uma playlist aqui, a Grande Tribulação e a playlist Arrebatamento. Então eu espero que você, após esse vídeo, assista os que estão aqui na descrição, siga maratonando o meu canal e não perca aqui o meu canal de vista, para que nós possamos juntos nos preparar para tudo aquilo que o mundo está para viver geopoliticamente falando. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está no meu canal, seja muito bem-vindo e não deixe de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Um grande abraço.